Ela olhou para o horizonte escuro, enquanto a tempestade começava a castigar a janela do quarto. Durante muito tempo, aquela pessoa acreditou que a vida lá fora era um banquete interminável de novidades, aventuras e pessoas fascinantes, prontas para oferecer a ela tudo o que quisesse. Ela tratou a sua lealdade, a sua escuta atenta e a sua presença acolhedora como um capítulo menor da própria história, convencendo a si mesma de que você era apenas uma fase confortável, alguém que servia para preencher o tempo enquanto coisas melhores não apareciam. Porém, quando os aplausos fáceis cessaram, quando as companhias de festa desapareceram no primeiro sinal de dificuldade e o mundo exterior mostrou a sua face mais fria e indiferente, a mente daquele que te menosprezou foi atingida por um choque de realidade devastador. Essa pessoa achou que você era apenas uma fase passageira, mas descobriu tarde demais que você era o único porto seguro. Porque a mente humana tende a trocar a estabilidade de um afeto autêntico pelas ilusões brilhantes de novidades passageiras. O que acontece no inconsciente de alguém que te descartou ao descobrir que o mundo está cheio de tempestades e quase totalmente desprovido de abrigos verdadeiros? A resposta para essa dinâmica dolorosa pertence à psicologia analítica de Carl Gustav Jung. O ego imaturo é frequentemente seduzido pelo brilho superficial da persona social, confundindo euforia passageira com felicidade real. No entanto, quando as crises existenciais e os momentos de desamparo chegam, a psique profunda busca instintivamente o arquétipo do porto seguro, aquela presença que oferecia paz, verdade e acolhimento sem máscaras. Ao constatar que a sua porta se fechou em definitivo, o negligente é obrigado a enfrentar a tempestade sozinho, carregando a certeza de que jogou fora o seu bem mais precioso. Acompanhe este estudo até o final. Compreender por que a sua lealdade é um abrigo raro e inestimável vai curar a dor do descarte, devolver a você a certeza da sua grandeza e consolidar a sua soberania silenciosa perante o passado. 1. A ilusão da novidade e a desvalorização do sagrado. Para compreender por que o outro entra em desespero ao constatar a sua falta, precisamos examinar a armadilha psíquica da novidade segundo Carl Jung. O ser humano que não amadureceu espiritualmente vive prisioneiro dos estímulos imediatos do ego. Ele é facilmente deslumbrado por promessas vazias, por elogios fáceis e pela sensação artificial de liberdade que os ambientes superficiais proporcionam. Enquanto você estava presente oferecendo um relacionamento construído sobre a rocha da verdade, do cuidado e do respeito mútuo, a outra pessoa começou a sentir o tédio típico das mentes rasas. Para quem está acostumado com o caos e com a instabilidade, a paz de um afeto seguro parece monótona. O outro passou a rotular a sua dedicação como algo comum e garantido. Ele pensava: essa pessoa é apenas uma fase na minha vida. Eu preciso explorar o mundo, conhecer gente nova e viver experiências mais intensas. Essa ilusão faz com que o indivíduo age com leviandade, tratando a sua presença com frieza, afastando-se aos poucos e agindo como se estivesse te fazendo um favor ao permanecer ao seu lado. Ele não percebia que o que você oferecia não era uma distração passageira, mas sim um alicerce sagrado de confiança e paz. Acreditando que o mundo lá fora estava repleto de pessoas prontas para entregar o mesmo nível de consideração, o negligente soltou a sua mão e se lançou nas correntes da superficialidade. No entanto, a vida é implacável com quem despreza o que tem valor real. O brilho das novidades dura apenas até a primeira noite de solidão ou o primeiro momento de crise existencial. Assim que a poeira da euforia assenta, o indivíduo é confrontado com a dureza de um mundo utilitário, onde ninguém se importa com as dores dele e onde cada um busca apenas os próprios interesses. A desvalorização do sagrado cobra um tributo altíssimo da consciência alheia. O negligente descobre que trocou a segurança de um porto sólido pelas ondas incertas de um mar traiçoeiro. A mente do outro é forçada a admitir que você nunca foi uma fase.
Você era a âncora que mantinha a vida dele protegida do naufrágio emocional. O contraste entre a pureza do passado e a aridez do presente gera uma saudade corrosiva que nenhuma distração consegue aliviar. A busca insensata por aventuras superficiais desmascara a imaturidade do ego. O outro percebe que a verdadeira sofisticação reside na capacidade de construir laços profundos e duradouros. A perda do abrigo sagrado torna-se uma ferida que o tempo não consegue estancar. O negligente descobre que certas presenças são raras e que a vida não costuma repetir as mesmas dádivas. A desilusão com o mundo das aparências força o outro a confrontar o próprio desamparo. Ele percebe que a sua paciência era o único porto seguro em meio às instabilidades da vida. O arrependimento tardio consagra a sua vitória moral. O negligente descobre que o afeto sincero não aceita ser tratado como escala provisória. A quebra da ilusão de grandiosidade expõe a nudez do ego arrogante. O outro descobre que a sua presença era a verdadeira fonte de nobreza, que mantinha a vida dele protegida. A perda do seu acolhimento transforma o mundo exterior em um território hostil e desprovido de sentido. O negligente é forçado a aceitar que a sua partida selou o encerramento da melhor fase que ele poderia ter vivido. 2. A história de Daniel e o naufrágio das ilusões. Para visualizar essa dinâmica no cenário da vida real, considere a história de Daniel. Durante mais de 3 anos, Daniel viveu um relacionamento com uma mulher que era a personificação da lealdade e do equilíbrio. Ela cuidava dele nos momentos de enfermidade, apoiava os seus projetos mais difíceis e oferecia um lar de serenidade onde as tensões do dia se dissolviam. Contudo, ao receber uma proposta de trabalho em um ambiente corporativo glamuroso e fazer amizade com pessoas que ostentavam um estilo de vida fútil, o ego de Daniel foi seduzido pela vaidade. Ele passou a achar que a companheira era simples demais para as suas novas ambições e começou a tratá-la com desdém e frieza calculada. Daniel convenceu a si mesmo de que ela havia sido apenas uma fase necessária para o início da sua caminhada e que agora ele merecia alguém mais sofisticado. Ele terminou o relacionamento de forma ríspida, dizendo que precisava de espaço para viver novas experiências. A companheira, compreendendo a esterilidade daquele ego, recolheu as suas coisas com extrema dignidade, não fez escândalos, desejou sucesso a ele e fechou a porta para sempre. Nos primeiros 6 meses, Daniel viveu a euforia que tanto desejava. Frequentava jantares caros, saía com pessoas atraentes e ostentava a sua suposta vitória. Porém, quando uma crise financeira atingiu a empresa e Daniel sofreu um revés grave na carreira, o cenário mudou completamente. Os novos amigos sumiram da noite para o dia. As companhias superficiais deixaram de atender aos telefonemas dele e a solidão bateu à sua porta com força total. Em uma noite de desespero, enfrentando uma crise de ansiedade no chão da sala, Daniel olhou ao redor e percebeu que estava completamente desamparado. Naquele instante, a imagem da antiga parceira invadiu a sua mente com a força de um furacão. Ele lembrou do abraço seguro dela, da calma com que ela enfrentava os problemas ao seu lado e da certeza de que com ela ele nunca estaria sozinho. Daniel tentou procurá-la no dia seguinte, mas encontrou a porta trancada, o número bloqueado e a notícia de que ela havia reconstruído a própria vida em total plenitude e paz. O Porto Seguro havia se tornado inacessível para sempre. A história de Daniel reflete o destino de todos aqueles que tratam pessoas raras como etapas descartáveis. A dor da perda definitiva é o veredito inexorável para quem troca o ouro da lealdade pelas bijuterias da vaidade. A firmeza com que aquela mulher preservou a sua soberania deixou em Daniel uma cicatriz moral permanente. Ele foi condenado a viver com a certeza de que destruiu a melhor bênção que a vida lhe ofereceu. O exemplo de Daniel ensina que a nobreza de uma alma não aceita ser rebaixada a uma fase passageira. Quem não sabe honrar o porto seguro é deixado à deriva nas tempestades da própria consciência. A saída digna daquela mulher
transformou-se em uma lição inesquecível de respeito próprio. Ao não ceder aos apelos tardios, ela confirmou que a sua presença era um patrimônio sagrado. O arrependimento de Daniel permaneceu como um tribunal silencioso em sua rotina. Ele aprendeu da maneira mais dura que certas portas fecham-se para sempre quando o limite da dignidade é ultrapassado. A conduta daquela mulher permanece como um farol para quem precisa libertar-se da desvalorização. A sua firmeza consolidou o nascimento de uma nova trajetória de abundância e paz. 3. O arquétipo do porto seguro e a busca involuntária. Por que a ausência de alguém que oferecia segurança emocional provoca um sofrimento tão dilacerante na psique de quem a perdeu? Carl Jung explicava que todos os seres humanos carregam no inconsciente coletivo a necessidade primordial de um refúgio, um arquétipo de acolhimento onde a alma possa se despir das defesas e repousar em verdade. Quando você esteve presente naquela relação, oferecendo lealdade, compreensão e sustentação emocional, você incorporou esse arquétipo sagrado na vida do outro. Você era o lugar para onde ele voltava para se curar das feridas do mundo. O ego imaturo do negligente, no entanto, cometeu o erro de acreditar que aquela energia de acolhimento pertencia ao ambiente ou que era facilmente replicável em qualquer outro vínculo. Ao se lançar em novas conexões, o outro descobre com choque que a grande maioria das pessoas opera sob a lógica da conveniência. Ninguém quer ouvir as dores alheias, ninguém quer ser leal nas dificuldades e ninguém está disposto a oferecer um amor desinteressado. Diante da frieza das relações modernas, o inconsciente do outro começa a buscar involuntariamente pelo seu porto seguro. Em cada novo encontro, em cada momento de silêncio e em cada frustração cotidiana, a psique dele busca pelo calor da sua presença. Essa busca involuntária transforma-se em uma angústia permanente. O negligente percebe que os novos corpos não possuem a sua alma, que as novas conversas não têm a sua profundidade e que nenhuma novidade consegue aplacar o vazio deixado pela sua partida. O arquétipo do porto seguro não pode ser forjado por encenações. Ele é o resultado da maturidade espiritual e da retidão de caráter que você entregava com pureza. A constatação de que o seu abrigo foi fechado em definitivo quebra as últimas ilusões do ego dominador. O outro descobre que está desprotegido perante as tempestades da existência. A memória da sua lealdade atua como um monumento sagrado no íntimo alheio. O negligente aprende da maneira mais amarga que certas dádivas, quando desprezadas, jamais retornam às mãos de quem as jogou fora. A ausência do seu refúgio revela a fragilidade de quem posava de autossuficiente. O outro é forçado a admitir que a sua paz era o único sustentáculo que mantinha a vida dele em ordem. O desmantelamento das novas ilusões aprofunda a saudade de quem viveu a verdade ao seu lado. O negligente descobre que o porto seguro é uma conquista que a soberba não tem o poder de duplicar. A certeza de que a sua porta não voltará a se abrir destrói as defesas do ego manipulador. O outro é obrigado a conviver com o eco da tempestade, sem ter onde repousar o espírito. A irrecuperabilidade do seu acolhimento sela a derrota da arrogância. O outro percebe que a sua lealdade era um dom divino que a insensatez dele perdeu para sempre. A constatação de que a sua compaixão foi recolhida desfaz as últimas esperanças do negligente. Ele é forçado a encarar o próprio desamparo em meio à aridez do mundo exterior. 4. O desespero na tempestade e a confrontação com a realidade. Enquanto os ventos da vida estavam favoráveis e as aparências supriam as necessidades do ego, o outro sentia-se invencível. Ele se dava ao luxo de te ignorar, de responder com atraso e de agir com soberba porque não estava sendo testado pelas dores do mundo real. Porém, Carl Jung nos ensinou que a vida é cíclica e que nenhum ser humano escapa do confronto com a sua própria vulnerabilidade. As tempestades chegam para todos. Chegam na forma de perdas profissionais, crises de saúde, decepções com falsos amigos e o confronto com a solidão inevitável. É no epicentro da tempestade que o desespero de quem te perdeu atinge o ponto culminante. Quando a dor aperta e o medo paralisa,
o ego descobre que as pessoas superficiais que o cercavam desaparecem como fumaça. Nesses momentos de angústia extrema, a mente do negligente grita pelo único abrigo que ele conheceu em toda a sua vida, a sua presença pacificadora. Ele lembra da firmeza com que você segurava a mão dele nos momentos difíceis, do discernimento com que você o aconselhava e da segurança inabalável que emanava do seu abraço. A confrontação direta com a realidade destrói a máscara da arrogância. O outro percebe que a sua suposta superioridade era uma fantasia pueril e que a sua vida dependia da estabilidade que você sustentava. Saber que você já não está lá para atender ao telefone, que a sua porta está trancada e que a sua compaixão foi recolhida, atua como o golpe final no orgulho alheio. O negligente é deixado sozinho com as consequências das próprias escolhas, enfrentando o vento frio da solidão e compreendendo o tamanho da loucura que cometeu ao descartar o seu porto seguro. O tribunal da realidade é implacável com quem menosprezou o afeto genuíno. A tempestade passa a ser o espelho que reflete a ingratidão do passado. A dor do arrependimento tardio consagra a sua vitória moral. Você segue a sua trajetória em paz, enquanto o outro é obrigado a aprender a duras penas que a lealdade humana é um bem inviolável. A solidão na adversidade expõe a farsa das companhias de ocasião. O negligente descobre que quem não valoriza o abrigo quando o sol brilha é condenado a enfrentar as tempestades sem proteção. A memória do seu abraço sincero torna-se a maior cobrança da consciência alheia. O outro é forçado a aceitar que a sua partida foi o preço justo pelo descaso cometido. A incapacidade de reatar o contato sela a derrota da leviandade. O outro descobre que a sua dignidade é uma fortaleza inexpugnável que não se curva perante o desespero tardio. O confronto com a realidade desfaz os últimos resquícios de orgulho do agressor. Ele é obrigado a admitir que o seu porto seguro era o bem mais precioso que a vida colocou em seu caminho. 5. Sincronicidade e os ecos do abrigo perdido, na teoria analítica de Carl Jung. A sincronicidade demonstra que os laços psíquicos rompidos de forma injusta deixam ressonâncias que continuam a se manifestar no mundo dos acontecimentos materiais. Quando uma pessoa perde um porto seguro por pura negligência, o universo encarrega-se de lembrá-la dessa perda através de sinais recorrentes. O outro passa a vivenciar sincronicidades desconcertantes em sua rotina diária. Ele encontra objetos que pertenceram a você nos momentos mais inesperados. Depara-se com pessoas que compartilham conselhos com a mesma sabedoria que você costumava ter, e presencia momentos de cumplicidade entre outros casais que disparam imediatamente a memória do que ele jogou fora. Esses ecos do abrigo perdido não são meras casualidades. São os lembretes automáticos da psique, de que a dívida emocional contraída contra a sua lealdade permanece em aberto. A mente do outro tenta fugir dessas recordações através de novos compromissos e distrações passageiras, mas cada nova tentativa apenas confirma a profundidade da falta que você faz. A sincronicidade atua como um farol que ilumina as ruínas daquela decisão imatura. O negligente é obrigado a assistir de longe à sua prosperidade e ao seu equilíbrio, percebendo que enquanto você floresce em terras férteis, ele permanece estagnado no próprio deserto de vaidades. A harmonia da sua nova vida ressoa como uma confirmação visível da justiça das leis psíquicas. O universo protege e eleva aqueles que caminham com a verdade, deixando o passado de quem agiu com leviandade entregue à própria sorte. As sincronicidades do cotidiano selam o encerramento definitivo daquele ciclo. O outro descobre que a sua presença era uma bênção rara que a vida concedeu e que a soberba dele foi incapaz de preservar. A sua paz presente permanece inabalável diante dessas manifestações sutis. Você segue a sua caminhada com a serenidade de quem sabe que a ordem do universo sempre se cumpre com perfeição. A multiplicação desses eventos sincrônicos impede que o ego alheio encontre repouso nas mentiras do passado. Cada novo detalhe do cotidiano reafirma que a sua partida foi uma consequência direta da insensatez dele. A sincronicidade
atesta a sua elevação espiritual diante da vida. Ao não guardar rancor, você permite que o tempo ensine ao negligente a lição que as suas palavras nunca conseguiram gravar. A clareza dos sinais cotidianos dissipa as últimas dúvidas do passado. O outro descobre que o seu porto seguro foi o maior presente que ele desperdiçou por soberba. 6. A construção da soberania silenciosa e a guarda do próprio abrigo. Compreender que o outro descobriu tarde demais que você era o porto seguro traz uma sensação de alívio e validação para a sua história, mas a sabedoria profunda de Carl Jung nos convida a fixar a nossa energia no objetivo mais sublime da existência: a conquista da soberania silenciosa e a guarda do próprio abrigo. Durante muito tempo, você colocou a sua estrutura de proteção a serviço de pessoas que não sabiam honrá-la, permitindo que a sua paz fosse perturbada pelas tempestades alheias. A soberania silenciosa nasce no instante em que você compreende que o seu porto seguro deve ser, antes de tudo, o refúgio inviolável da sua própria alma. Você passa a dedicar a sua energia, o seu cuidado e a sua lealdade à edificação do seu si mesmo, transformando o seu mundo interior em uma fortaleza de equilíbrio, sabedoria e serenidade. Ao assumir a guarda do seu próprio abrigo, você aprende a estabelecer limites inegociáveis. Você não permite que pessoas inconstantes, manipuladoras ou superficiais ancorem nos seus portos e reserva o seu afeto apenas para quem possui maturidade para compartilhar a vida com respeito e reciprocidade. A soberania silenciosa é a postura de quem caminha com a cabeça erguida e o coração em paz, consciente de que a sua dignidade não se curva perante a desfeitas e de que a sua felicidade não depende da validação de terceiros. Você perdoa o passado, acolhe as lições que te fortaleceram e segue em frente com a certeza de que a sua lealdade foi um ato de grandeza espiritual. A posse plena do seu valor interior consagra a sua emancipação moral. Você descobre que a sua luz brilha com independência e majestade, imune às tempestades do mundo exterior. A soberania silenciosa é a sua maior armadura contra as ilusões humanas. Ao habitar o seu centro com nobreza, você atrai apenas o que é autêntico, elevado e verdadeiro. O zelo com a própria energia preserva o seu espírito de novas invasões tóxicas. Você aprende a tratar a sua paz como um tesouro sagrado que exige cuidado absoluto. A consolidação da sua autoridade interior coroa a sua caminhada com estabilidade permanente. Você segue em frente consciente de que o seu porto seguro agora pertence exclusivamente à grandeza do seu si mesmo. A autoridade interna conquistada dispensa a necessidade de aprovação externa. Você passa a habitar a própria verdade com a dignidade de quem venceu as ilusões do mundo. 7. E conclusão: a reorganização do destino e o novo horizonte. Como resultado definitivo da afirmação da sua soberania e da guarda do seu próprio abrigo, o universo realiza a reorganização do destino na sua trajetória. A realidade externa sempre se curva perante a autoridade de quem aprendeu a governar a própria mente com retidão e honra. A sua vida passa a fluir em um ritmo de prosperidade autêntica, paz inabalável e realizações legítimas. As conexões que entram no seu novo ciclo são fundadas na rocha sólida da lealdade mútua, da admiração genuína e do cuidado compartilhado, onde não há espaço para descartes, jogos de poder ou desvalorizações. E aquela pessoa que achava que você era apenas uma fase passageira e que agora enfrenta a tempestade sem o seu porto seguro, ela permanecerá no próprio labirinto de solidão e arrependimento, compreendendo que a sua ausência foi a lição definitiva que a vida lhe impôs por não ter sabido honrar a sua presença. Chegamos ao encerramento da nossa reflexão de hoje no canal As Leis Invisíveis. Se estas palavras trouxeram clareza, força e alívio para a sua alma, guarde esta verdade no mais fundo do seu coração. Você nunca foi uma fase na vida de ninguém. Você sempre foi um porto seguro de valor inestimável. Quem não soube ancorar com respeito foi deixado para trás pela própria tempestade. Cuide do seu espírito
Invista nos seus talentos, honre a sua história e caminhe sempre de cabeça erguida. Deixe o seu depoimento sincero nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com quem precisa resgatar o seu valor interior e inscreva-se no canal As Leis Invisíveis para acompanhar os nossos próximos estudos sobre a psicologia da mente e a sabedoria humana. Siga o seu caminho com serenidade, sabedoria e plenitude inabalável. A reorganização do seu destino é o triunfo definitivo da sua integridade. O passado encerra-se como um ciclo necessário que fortaleceu o seu espírito, enquanto o seu futuro se abre em um horizonte fértil de prosperidade, respeito e realizações duradouras. Que a sabedoria de Carl Jung continue guiando a sua jornada rumo à totalidade do si mesmo.